Acontecimento na rodada, importante em semana para a equipe do Vasco, novidade no elenco e chegadas e novas opções para o técnico Rafael Paiva. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco já tem se preparado para um desafio mais muito importante e de altíssimo nível no Campeonato Brasileiro. O time carioca vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo em Brasília pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que chama a atenção nessa preparação é o fato do Vasco ter uma semana inteira de treinos, algo que claro não é comum durante a temporada agitada que é o futebol brasileiro. Essa semana completa de trabalhos é claro uma grande oportunidade, bem valiosa para que o time, juntamente com o técnico Rafael Paiva, possa utilizar desse tempo para também aperfeiçoar ainda alguns pontos que o Vasco necessita melhorar. Normalmente, com jogos no meio e no fim da semana, os treinadores têm pouquíssimo tempo para trabalhar a forma tática e corrigir erros e aprimorar o entrosamento da equipe. Agora o Vasco vai ter a chance de fazer tudo isso com calma e também muita atenção aos detalhes para se preparar para o compromisso diante da equipe do Palmeiras. A equipe alviverde, time que o Vasco vai enfrentar, é um adversário muito forte. Atual campeão brasileiro que está sempre brigando pelas primeiras posições, é ter tempo para analisar os pontos fortes e fracos da equipe alviverde que vai estar também em confronto com a equipe do Vasco no próximo fim de semana. É claro que é necessário também salientar que a equipe alviverde também tem o mesmo tempo de preparação disponível que o Vasco. Vai ter toda essa semana por completo para que consiga também se recuperar e buscar corrigir erros para fazer um jogo de altíssimo nível contra um Vasco que tem surpreendido bastante durante esse Campeonato Brasileiro de 2024. Durante o primeiro turno, quando as mesmas equipes se enfrentaram, o Vasco era comandado por Álvaro Pacheco. E naquele compromisso, o Vasco foi derrotado por um placar de 2-0, jogando como visitante. Agora terá a oportunidade de buscar uma vitória sob o comando de Rafael Paiva, técnico que tem buscado alinhar o Vasco dentro de campo e principalmente fazer com que o Cruz Maltino possa render bem mais. E dessa forma buscará assim vencer a equipe do Palmeiras jogando no Mané Garrincha estádio localizado em Brasília, que deve contar com uma boa carga de torcedores presente. Para esse compromisso bem importante diante da equipe do Palmeiras, o Vasco deverá ter praticamente toda a sua força máxima à disposição para que consiga assim escalar a melhor equipe e a considerada ideal pelo técnico Rafael Paiva para ir a campo. Isso porque o Cruz Maltino ainda recebeu duas notícias bem animadoras e certamente trarão bastante alívio aos torcedores e à comissão técnica. A primeira delas envolve o centroavante Verratti, peça fundamental no ataque e que, durante os últimos momentos, surgiram alguns rumores sobre uma possível ausência no importante confronto contra a equipe do Palmeiras. No entanto, ele que vinha enfrentando uma virose e que deixou afastado de alguns treinamentos e levantou algumas dúvidas sobre sua participação no próximo compromisso. No entanto, o atacante argentino conseguiu já se recuperar a tempo e tem retornado aos trabalhos no CT Moacir Barbosa para que consiga assim estar presente junto aos seus companheiros nos treinamentos liderados pelo técnico Rafael Paiva, e assim o centroavante com certeza deverá estar presente no compromisso contra a equipe do Palmeiras. Mais uma informação bem positiva para o Vasco em relação à disponibilidade de jogadores, tendo em vista o retorno do zagueiro João Vitor, que esteve fora dos últimos jogos do Vasco, cumprindo também suspensão, também deve retornar à equipe. Esse, um jogador que vinha com uma sequência de titular na equipe do Vasco, deve voltar ao time para fortalecer a defesa nesse compromisso contra a equipe do Palmeiras, na intenção de trazer bem mais segurança para a defesa, setor defensivo do Vasco, que em alguns momentos ainda se encontra oscilante.
A ausência de João Vitor nos últimos compromissos foi também bem visualizada. No entanto, os jogadores que estiveram entrando em seu lugar conseguiram dar conta do resultado e permitiram com que o Vasco estivesse sofrendo um baixo número de gols nos últimos compromissos por Brasileirão e Copa do Brasil. O Vasco, comandado por Rafael Paiva, tende a ganhar opções bem valiosas proximamente. Isso porque o Cruz Maltino vê as possibilidades de Jair e Paulinho voltarem aos gramados em breve. O técnico Rafael Paiva assim vai poder ganhar novas opções para fortalecer principalmente seu meio de campo nessa reta final de temporada. A notícia da evolução de Jair no processo de recuperação traz principalmente um passo a mais. O volante, peça fundamental no esquema tático durante o início da temporada, vem seguindo à risca todo o protocolo estabelecido pelo departamento médico. Assim, todo o empenho durante o tratamento tem feito com que o jogador possa assim conseguir se recuperar o quanto antes e fazer com que ele esteja 100% recuperado para voltar aos gramados pela equipe do Vasco. Jair já está realizando atividades junto ao grupo do Vasco e se tornou um sinal ainda mais positivo e animador para o torcedor do Vasco. Paulinho, por sua vez, enfrenta uma situação bem similar. O meia, que sofreu uma lesão no joelho no início do ano, vem trabalhando de maneira árdua para recuperar sua melhor forma física e a expectativa do retorno é para abril, conforme também foi informado pela assessoria do clube. Mostra que ambos os jogadores estão dentro do prazo esperado para esse tipo de recuperação, mas Jair tem a possibilidade de voltar bem antes de Paulinho. As lesões sofridas por ambos os jogadores foram bem similares e o tempo estimado para a volta aos gramados varia entre 8 a 10 meses. Assim, Jair, que já começou a aparecer em atividades junto ao elenco do Vasco, pode ter a possibilidade de jogar pelo menos ainda desse ano de 2024. Você, torcedor vascaíno, o que pensa em relação à possibilidade de volta, principalmente de Jair, que tem já treinado com o grupo de maneira inicial? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre a possibilidade de volta dos atletas. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.